Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em enfermagem. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Enfermagem Neuropsiquiátrica. Nesta aula, nós vamos abordar o item 5 do seu material e falarmos sobre os fatores que influenciam na saúde mental do indivíduo de maneira em geral, ok? Vamos lá? Bem, de maneira em geral, eu quero que você compreenda que todos os processos relacionados na prática de fatores que podem influenciar na saúde mental, entenda que o ser humano, de maneira em geral, ele funciona como um todo. Ele tem literalmente a parte biológica, ele tem a parte de desenvolvimento e interação dessa parte biológica física com o meio ambiente, ele tem a parte mental, existe a parte emocional, a parte de relacionamentos interpessoais, a parte que pode influenciar dos aspectos ambientais, por exemplo, parte financeira, parte de saúde que pode influenciar nesses aspectos. Então, na prática, existem vários fatores. Então, entendendo como o indivíduo funciona como um todo, nós podemos compreender que existem vários fatores que podem influenciar, talvez, unilateralmente, um de cada vez, ou talvez todos ao mesmo tempo, a saúde ou até mesmo aspectos mentais do indivíduo. Nesse sentido também, pode ser o tempo todo esse tipo de fator fazendo influência no ser humano, que vai impactar isso lá no comportamento, vai impactar também nas escolhas que o indivíduo faz. Por exemplo, imagina um ambiente de trabalho, imagina, por exemplo, um call center, onde as pessoas estão trabalhando literalmente com cobranças, literalmente com prazo curto para resolver o problema no telefone com o cliente. Então ele sempre vai ter cobrança literalmente relacionada à meta, literalmente relacionado ao tempo de atendimento e tudo mais. No hospital, por exemplo, você tem a cobrança de fazer o procedimento correto com o paciente a cargo de evitar, por exemplo, que desenvolva uma doença ou até mesmo uma infecção hospitalar naquele paciente. Então essas cobranças no dia a dia, no ambiente, principalmente de trabalho, podem influenciar no comportamento da pessoa. Consegue compreender? E nesse sentido, esse comportamento vai gerar uma perspectiva de que o indivíduo tem que fazer alguma escolha. Ou ele faz o correto ou ele acaba fazendo o errado. Ele deixa de seguir algumas regras e faz o errado e pode trazer consequências graves. Ok? Então o ambiente pode influenciar bastante. Nesse sentido, então, são várias as causas, ok? Que fazem com que um indivíduo ele venha a desenvolver, em determinado momento da sua história de vida, literalmente, algum transtorno mental. Ok? Vamos lá? Nesse sentido, então, de forma bem simples, entenda que pode existir três grandes grupos de fatores que influenciam o desenvolvimento de uma doença mental, que são os fatores físicos ou biológicos, ou seja, orgânicos, físicos do nosso corpo, hormônios, processos de doença, processos patológicos, então físicos. Nós temos os fatores ambientais que influenciam o indivíduo, ok? E nós temos também os fatores emocionais. Tá claro? Esses três grandes fatores, eles simplificam todos os processos de influência de danos que podem trazer, literalmente, aspectos relacionados à saúde mental. Nos fatores físicos ou biológicos, compreenda que o nosso corpo ele funciona, literalmente, de forma integrada. O coração, para ele funcionar, ele necessita de oxigênio que está vindo dos pulmões. Então, o coração ele funciona, literalmente, necessitando do oxigênio que a gente respira, na função dos pulmões. Os órgãos, de maneira geral, precisam de oxigênio, que também vem dos pulmões. O cérebro precisa de glicose, que vem da digestão, ok? Vem da reserva lá pelo fígado. Então, nesse sentido, entenda que nosso corpo ele trabalha de maneira integrada. Se um falha, o outro, consequente, provavelmente vai ter uma falha rápida ou um pouco tardia, mas vai ter alguma falha. Nesse sentido, então, de integração, existe a integração de aparelhos no nosso corpo e também dos sistemas corporais, ok? Nesse sentido também, todo mundo se comunica buscando um equilíbrio. Esse equilíbrio a gente pode dizer que são aspectos de saúde, ok? Essas questões também, muitas vezes, elas não são compreendidas, literalmente, como sintomas emocionais. Como sentir-se culpado, por exemplo, pensamentos repetitivos de morte, ou às vezes ouvir vozes, possam ser também uma base orgânica, que é o que pode acontecer. Mas existe sim. Muita gente não acredita que estar ouvindo vozes, estar ouvindo zumbido, não está relacionado simplesmente com a causa orgânica, mas sim, pode ser uma questão
literalmente de estrutura, pode ser uma questão tumoral, pode ser uma questão de desencadeamento, por exemplo, de hormônios, ou seja, pode ser, sim, de maneira física. O envelhecimento, de maneira em geral, o abuso de álcool também e tabaco são um exemplo de substâncias que podem influenciar na saúde do indivíduo mental. Nesse sentido, então, entenda que o alcoolismo pode trazer transtornos mentais, o abuso de substâncias tóxicas e tabagismo pode desenvolver transtornos mentais, e a questão do envelhecimento também pode trazer algum tipo de transtorno mental. Por exemplo, o processo de envelhecimento que pode trazer o esquecimento, que está ligado às vezes com Alzheimer, com outros fatores. E, óbvio, doenças degenerativas, neurodegenerativas podem estar relacionadas também com transtornos mentais. Ok? Existem, então, muitos casos, tá, com base que já foi identificado na literatura e é descrito por especialistas ainda em processo de pesquisa. Nesse sentido, também nós temos que, o que se sabe é que sempre que temos alguma emoção no nosso organismo, seja ela agradável ou seja desagradável, ocorre uma série de trocas elétricas no nosso corpo. E nesse sentido, também químicas. Nosso cérebro, o que já constitui também por si só um fator orgânico desse desencadeamento de ideias. Então, o fator emocional, o distúrbio emocional, pode ter sim um fator orgânico relacionado aos processos de metabolismo, ou organização, ou funcionamento dos nossos órgãos. Relacionado ainda aos fatores biológicos e físicos, nós temos fatores genéticos que podem estar relacionados, ok? Ou hereditários, então vem um tipo de processo físico, biológico de família e isso influencia na saúde emocional. Fatores pré-natais, por exemplo, ali na hora do parto ou até mesmo no desenvolvimento da gravidez, algum fator externo ou até mesmo um fator biológico, tanto na evolução do feto quanto na hora do nascimento, por exemplo, pode ter contribuído para o desenvolvimento de uma doença mental ou um transtorno mental. Fatores perinatais relacionados a esse processo próximo, literalmente, do nascimento. Fatores neuroendócrinos também, endocrinológicos, que estão relacionados aos processos hormonais do nosso corpo. E fatores ligados a doenças orgânicas de maneira em geral. Então, uma doença ou outra pode influenciar em um fator neurológico que pode desencadear uma doença, por exemplo, psiquiátrica ou um transtorno mental. Bem, e os fatores mentais? Os fatores ambientais? Os fatores ambientais, entenda-se que por ambiente podemos definir tudo aquilo que está fora do indivíduo, que está no nosso entorno, ok? Tudo que está em nosso entorno, como ar, temperatura, relacionamento com pessoas, ambiente de trabalho, ambiente social, ambiente de relacionamentos, relacionamento com pessoas que você conhece, família e pessoas que você desconhece, e relacionamentos com o paciente, podem trazer aí alguns aspectos de fatores ambientais. Nesse sentido, então, tudo está o tempo todo à nossa volta, ok? Desde o nascimento até a morte, nós temos influência de fatores ambientais. Nesse sentido, então, não existe como não estabelecer uma troca entre o indivíduo e o meio ambiente. Ninguém vive numa bolha. Nesse sentido, então, o ambiente tem diversos fatores que vão influenciar ao longo de toda a vida do indivíduo, ok? Como a gente não vive isolado, nós temos as influências desses fatores. E podemos dizer, então, que os fatores ambientais podem ser também sociais, de relacionamento, culturais, literalmente passando aí uma cultura de pai para filho, de mãe para filha e de família a família, nesse aspecto cultural literalmente relacionado às questões ambientais, e também as questões econômicas podem ser influência literalmente de fatores ambientais. Relacionado aos fatores emocionais e psicológicos, nós temos que cada pessoa vem a este mundo como um ser único, diferente, ok? De todos os outros. Embora tenhamos características parecidas, embora tenhamos até alguns aspectos específicos da geminalidade, o irmão gêmeo ele pode ser parecidíssimo, quase igual, mas ele tem características que diferenciam um dos outros. Então, todo ser humano ele é um ser único. E esses fatores emocionais e psicológicos vão desencadear também esse processo, ok? De diferenciação entre essas pessoas. Cada um de nós apresenta, mesmo ao nascer, uma forma de interagir com o mundo que influencia também no comportamento, literalmente,
de quem está à nossa volta e é, obviamente, influenciado por esse meio externo. Então, as pessoas vão ter respostas diferentes para um tipo de necessidade ou respostas diferentes para um tipo de ação. E isso demonstra o nível de interação que a pessoa vai ter com o ambiente. Relacionado, então, a esses fatores emocionais, não é incomum as mulheres, por exemplo, possuem mais de um filho, afirmarem que foram bebês totalmente diferentes. O nascimento foi diferente, o parto foi diferente, o desenvolvimento da criança foi diferente, o processo de gestação foi diferente, foi bem mais calmo, foi tranquilo ou foi mais atribulado. A criança hoje ela é diferente, antes ela era bem tranquila, a outra agora é bem agitada, então não é incomum isso existir, ok? Nesse sentido, então, que um dormia mais, outro dormia menos, um era mais ativo, outro era menos ativo, isso sempre vai estar relacionado a questões emocionais e psicológicas do desenvolvimento, literalmente, das pessoas. E essa questão do crescimento e desenvolvimento, a criança ela vai adquirindo noções, literalmente, de julgamento de si e dos outros e vai internalizando todas as regras dessa interação com o ambiente. O que é proibido, o que não é proibido, passando literalmente a captar essa impressão do ambiente que provoca, obviamente, alguma ação. Então, o que for proibido e ele fizer de errado vai ter uma ação e uma reação. E o que ele não for proibido e fizer e, obviamente, for louvado por isso, digamos assim, agraciado por isso, por uma conquista conseguida, vai ter também um tipo de interação positiva. Vimos então nessa aula o item 5 do seu material, que são os fatores que influenciam na saúde mental da pessoa. De maneira resumida, conseguimos visualizar que existem 3 grandes fatores que se subdividem literalmente de maneira bem ampla, para simplificar, que são os fatores biológicos, os fatores emocionais, os fatores psicológicos, e dentro de cada um desses fatores nós temos a relação literalmente com o ambiente, com a sociedade, a relação com as pessoas que influenciam nos fatores de desencadeamento dos transtornos mentais. Espero que você tenha compreendido os aspectos desse tópico, agradeço muito a sua atenção e aguardo você na próxima aula.